Saudações na graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Daqui vos fala o vosso irmão na fé, Reverendo Elias Sapato Rossi, a partir da área missionária do UIS. Dizem as Escrituras: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Oremos ao Senhor. Santíssimo Deus, nosso Pai Celestial, te rendemos imensas graças, ó Senhor, por este novo, grande e lindo dia que o Senhor nos concedeu. Pai Santo, neste momento, nós queremos entregar no seu trono da graça as famílias que vivem inúmeras dificuldades, para que o Pai aproxime com o seu amor. Famílias que vivem conflitos neste momento. Famílias que rejeitam a sua palavra. Famílias que perderam o amor, a paz, a fidelidade, a fé. Nós queremos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo os alcance e traga paz e renove o amor que se perdeu e renove a paz e traga alegria sobre eles, ó Deus. Queremos também, Senhor, interceder a favor dos nossos irmãos que encontram-se doentes, quer físicos e espirituais. Nós pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito os visite e os alcance e traga paz, traga saúde física, traga saúde espiritual. Senhor, visite as camas dos hospitais para poder trazer nova esperança, para poder trazer alegria, para poder trazer cura, para poder, Senhor, trazer fé até as pessoas que cuidam dos irmãos que estão doentes. Capacite, Senhor, os médicos e enfermeiros que trabalham para o bem das vidas que vêm ao seu serviço. Ó Pai Santo, nós queremos colocar também no seu trono da graça esta igreja evangélica congregacional em Angola, em todo o canto, desde o ponto de pregação até o sínodo geral. Queremos colocar, Senhor, todos os trabalhadores, todos os ceifeiros da Tua obra nas Tuas mãos, para que o Senhor continue a capacitar, continue dando inteligência, continue estando presente em todo o trabalho. No nome, por amor de Jesus Cristo, nós invocamos e te pedimos, ó Senhor, que seja conosco e nos faça ouvir esta mensagem. Nós oramos. Amém. Vamos, neste dia, meditar na Palavra de Deus através da segunda carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 5. Segundas de Coríntios, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 5. Diz-nos o seguinte, a palavra de Deus: porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Mas a nossa capacidade vem de Deus. Palavras de salvação.
Caríssimos irmãos e irmãs, Paulo escreve esta carta em um momento de crise e credibilidade ministerial, visto que alguns falsos mestres em Corinto questionavam sua autoridade apostólica e pediam carta de recomendação. Ou seja, eles acusavam de falta de credenciais e tentavam minar sua autoridade espiritual. Mas Paulo responde de uma forma poderosa: vós sois a nossa carta. Ou seja, o fruto do ministério autêntico é o maior, ou seja, é a maior prova da sua origem divina. Ele conclui com uma confissão profunda, que é o tema que temos por meditar neste dia. A nossa capacidade vem de Deus. A nossa capacidade vem de Deus. Baseando-se no texto que lemos, irmãs e irmãos, nós queremos trazer aqui 3 lições para a nossa reflexão. Primeira, o ministério autêntico é válido por frutos e não por títulos. Paulo rejeita a ideia de que sua autoridade depende de credenciais humanos. Ele afirma que os próprios crentes de Corinto são a carta viva de Cristo, que é uma carta escrita pelo Espírito Santo. Caríssimos, nisto nós percebemos que o verdadeiro ministério manifesta em vidas transformadas, não em status ou reconhecimentos institucionais. Vós sois a nossa carta, conhecida e lida por todos os homens. Meu caro ouvinte, o cristão é uma carta aberta ao mundo, é o testemunho da graça de Deus escrita em seu coração. Vale lembrar, meu caro ouvinte, que o mundo não lê a Bíblia, mas lê a vida dos cristãos. Lê a vida, o estilo de vida das pessoas que seguem a Cristo. Eu trago aqui 2 perguntas. O que as pessoas leem em você? Segunda, o que sua vida comunica sobre Cristo? Caríssimos irmãos e irmãs, se nós decidirmos seguir a Cristo, então devemos ser seus imitadores, tal como a palavra nos diz: sedes imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós. Efésios capítulo 5, versículo 1 e o versículo 2. Segunda lição: a confiança do servo de Deus está em Cristo, não em si mesmo. A confiança do servo de Deus está em Cristo e não em si mesmo. Paulo diz: é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Versículo 4. Irmãs e irmãos, nossa capacidade não é apenas talentos naturais ou força de vontade. É uma capacitação espiritual concedida através de Cristo. Ele não fala de autoconfiança, mas sim de Cristo confiança. O servo de Deus sabe que a obra é de Cristo, por Cristo e para Cristo. A confiança verdadeira nasce quando entendemos que Cristo é o fundamento da nossa fé. Cristo é o sustentador do nosso chamado. Cristo é o propósito final do nosso serviço. Caríssimo ouvinte, importa referir que é Deus quem dá sabedoria ao pregador, amor ao pastor, paciência ao professor, coragem ao evangelista e fé ao missionário. Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. O Espírito Santo é quem escreve a mensagem de Cristo, não em tábuas de pedras, mas em corações humanos. Exemplo, Moisés dizia: Senhor, eu não sei falar. Êxodos capítulo 4, versículo 10. Mas Deus respondeu: eu serei contigo e te ensinarei o que has de falar. Versículo 12. O que importa
não é o quanto você sabe, mas quem está contigo. O que importa não é o que nós sabemos, mas quem está conosco. Você pode ser limitado, inseguro ou sentir-se incapaz, mas Deus nunca chama alguém sem equipá-lo. A suficiência do ministério não vem da habilidade humana, mas da graça divina. Terceira e última lição que tiramos neste texto diz: Deus nos torna instrumentos úteis. Essa é a terceira lição. Deus nos torna instrumentos úteis. Versículo 5. O versículo 5 do texto que lemos nos diz o seguinte: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Neste texto, Paulo reconhece que sem Deus nada podemos fazer, mas com Ele podemos tudo o que Ele nos manda fazer. Deus não apenas nos chama, Ele nos capacita. Quando Deus nos usa, não é para nossa glória, mas para a glória dele próprio. Ele transforma a fraqueza em força, limitação em oportunidade, medo em fé. O segredo é depender totalmente do Espírito Santo. Exemplo: Pedro, antes do Pentecoste, negou Jesus. Depois, cheio do Espírito, pregou e quase 3.000 almas se converteram. Atos 2:41. A diferença não era Pedro, mas sim o poder de Deus que estava sobre ele. Queridos irmãos, nossa confiança não deve estar em nós mesmos, mas naquele que nos chamou. Quando reconhecemos nossa limitação, Deus manifesta o seu poder em nós. A confissão de Paulo deve ser a nossa também. A nossa capacidade vem de Deus. A nossa capacidade vem de Deus. Antes de terminar, quero trazer aqui 3 verdades para guardar no coração. 3 verdades para guardar no coração. Primeira verdade: o verdadeiro ministério se prova nos frutos, não nas credenciais. Segunda, a confiança do servo está em Cristo e não em si mesmo. Terceira, a capacidade vem de Deus, não do talento humano. A capacidade vem de Deus e não do talento humano. Quando reconhecermos isso, não haverá espaço para o orgulho, apenas gratidão e dependência. E é nesta humildade que o poder de Deus se manifesta em nós. Meu caro ouvinte, nesta manhã, nesta tarde ou nesta noite, a depender da hora em que nos ouves, se você está desanimado, lembre-se, Deus não procura os capacitados, Ele capacita os chamados. Se você está confiante demais em si mesmo, lembre-se, sem Ele nada podemos fazer. E se você está servindo, continue, porque a suficiência vem de Deus e Ele é fiel para completar a sua obra. Que o eterno Deus nos abençoe. Amém.